E sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Emmanuel intitula o seu comentário Lei de Retorno. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre uma lei universal que é de extrema importância para todos nós. Quando a gente fala de lei universal, devemos sempre nos lembrar que o universo foi criado por Deus, ou qualquer denominação que você queira dar a essa fonte de todas as coisas. E sendo a expressão máxima da justiça e da bondade, é natural que as leis criadas por Deus sejam leis justas e bondosas. Esses dois elementos se conjugam na construção das leis divinas sobre as quais todos estamos sujeitos. E essas leis estabelecem elementos que dizem respeito ao nosso cotidiano. Imaginemos o seguinte, se a gente bagunçou uma coisa, a gente vai ter que arrumar. É da lei universal isso, porque seria muito complicado se a gente bagunçasse e outro tivesse que arrumar, outro bagunçasse e a gente tivesse que arrumar. No cômputo das leis universais, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos de maneira consciente. Essa lei, nós podemos intitulá-la como lei do retorno, ou seja, tudo que nós ofertamos à vida retorna para nós. E ela tem uma aplicação mais ampla, porque diz respeito a atitudes e posturas cujos resultados não vêm no exato momento em que nós praticamos uma ação. Muitas vezes a nossa atitude, aquilo que nós fazemos, as nossas escolhas, as nossas decisões, são sementes que nós jogamos ao solo da vida, e que mais tarde retornarão com os frutos da característica da semente que nós atiramos. Nós podemos pensar nisso para explicar situações que vão para uma dimensão muito mais ampla de tempo. Porque às vezes a pessoa tem uma determinada postura na vida, uma determinada atitude, e ela diz respeito a aspectos positivos, porque a lei de retorno também está relacionada às coisas positivas. Tudo que nós colocamos de positivo na vida retornará de maneira positiva para nós. E às vezes a pessoa tem uma vida em que tem muitas sementes positivas, só que ela não percebe ou às vezes até não recebe realmente o retorno daquilo dentro do limite da própria existência. Mas Deus, na sua infinita bondade e justiça, estabelece que a nossa vida não termina com o túmulo. A recompensa por muitas coisas que nós podemos lançar ao solo da vida vai vir mais tarde, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo. Ou seja, as sementes que a gente joga no solo da vida sempre retornam para nós, mesmo que não seja dentro do limitado espaço de tempo que compõe uma única existência. Disso nós podemos ter certeza absoluta. E essa mesma lei do retorno, ela também explica muitas coisas que às vezes fogem à nossa compreensão quando nós olhamos para as situações do mundo. Porque às vezes nós encontramos situações desafiadoras e problemáticas cuja causa nós não conseguimos enxergar ou localizar dentro dos limites de uma única existência. Quando isso acontece, quando a gente esgota realmente as possibilidades de compreensão de tudo aquilo que está acontecendo dentro de uma existência, nós estamos diante de consequências cujas sementes foram lançadas num tempo anterior e que agora estão ali trazendo os frutos daquilo que a pessoa fez, daquilo que ela escolheu, de positivo e de negativo, tá, gente? Às vezes a gente tem uma visão só negativa em relação a essas coisas, mas existem aspectos positivos. Quando a gente vê, por exemplo, uma criança prodígio, alguém que tem um saber que a gente não explica, não sabe de onde veio, uma habilidade, um talento, obviamente que Deus não vai privilegiar alguém sem que essa pessoa tenha dado o seu esforço na obtenção daquilo que ele está expressando. E muitas vezes o que nós vemos de uma criança prodígio, de alguém que denota um talento excepcional, são construções, resultado de esforço que a pessoa fez em outras existências. Essa mesma lei do retorno, ela tem um aspecto que é muito importante, que é o da proporcionalidade.
e ele está diretamente relacionado à justiça do Criador. Porque nós não poderíamos esperar de uma lei justa que houvesse uma consequência desproporcional àquilo que foi a ação que gerou esse movimento da lei. Nós não poderíamos esperar, por exemplo, que alguém plantasse uma semente e de repente nós tivéssemos uma plantação enorme. E nem que a pessoa semeasse várias sementes, cuidasse de todas elas, mas somente uma desse frutos. Não, a vida devolve em termos de proporção. Por essa razão, nós precisamos afastar determinadas concepções que às vezes temos ainda de punições eternas, de infernos infinitos ou de situações de gratificação que não correspondem a conquistas efetivas da alma. Essa lei de retorno, ela aponta para a justiça divina através dos mecanismos de reencarnação. A reencarnação é o elemento que equaliza em todos os seus aspectos a justiça e a bondade do Criador. Porque esse é o mecanismo pelo qual a lei de retorno ela atua com precisão, atua com justiça, atua com bondade, oferecendo-nos as possibilidades daquilo que a gente está buscando e as oportunidades de correção daquilo que eventualmente a gente acabou bagunçando no passado. Por isso essa lei do retorno, que a gente começou a abordar de uma maneira bem pragmática do nosso cotidiano, ela é absolutamente coerente com a nossa essência, com a nossa realidade. Espíritos imortais que através de sucessivas reencarnações vamos buscando o progresso, o avanço, o desenvolvimento, colhendo aquilo que nós plantamos de positivo e negativo, mas sempre sujeitos à mesma lei que nos impõe a receber da vida aquilo que nós entregamos à vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29, e nos diz: E sairão os que fizeram coisas boas para a ressurreição da vida, e os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Emmanuel intitula o seu comentário Lei de Retorno. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida banhando-se nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o ensino de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Por intermédio da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Uma bela página de Emmanuel, abordando um aspecto de suma importância dos ensinos do Cristo e que nos convida a refletir de maneira mais madura e incisiva em relação ao que nós estamos lançando ao solo da vida. E o desafio para hoje, o nosso convite é que nós aproveitemos esse dia, essa tarde ou essa noite, para lançar ao solo da vida algo de positivo. Fazer alguma boa ação, contribuir de alguma forma, auxiliar, que seja com uma oração, que seja com uma conversa, que seja com as possibilidades que estiverem à nossa disposição, mas vamos aproveitar hoje para lançar ao solo da vida algo de positivo, conscientes de que tudo aquilo que nós lançamos de positivo virá ao nosso encontro. Semeemos, portanto, o bem,
o amor e a paz, e o bem, o amor e a paz nos encontrarão nos caminhos da vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!